Fala pessoal, vamos hoje falar novamente da banca ICAP. Inventaram uma nova matemática aí, não sei o que foi que deu na cabeça deles, mas inventaram uma coisa que eu nunca vi em literatura matemática alguma. Trouxe aqui alguns livros, eu tenho todos contradizendo a banca ICAP, tá? Mesmo concurso de P1, Tocantins. A questão, pessoal, era essa questãozinha aqui, ó. Olha só. Essa questãozinha aqui, pessoal, ó, é simples, considera um paralelogramo ABCD, onde AB e CD são os lados opostos, certo? AD e BC são os outros dois lados opostos. Analisa as afirmativas abaixo e assinala a alternativa correta. A soma dos ângulos opostos internos do paralelogramo é 360. AD, a soma dos ângulos internos de um paralelogramo é verdade. Qualquer quadrilátero convexo, a soma dos ângulos opostos é 360. Os lados opostos de um paralelogramo são sempre congruentes, possuem o mesmo comprimento? Presta atenção nisso aqui, tá? Isso daqui, pessoal, é verdade, viu? Isso daqui é verdade. As diagonais de um paralelogramo se interceptam sempre no seu ponto médio. Quando fala ponto médio, desenhar já até aqui um paralelogramozinho, eu já vou aproveitar ele, ó. No seu ponto médio, na verdade, é em seus respectivos pontos médios, né? Quando você traça aqui as diagonais, ó, elas vão se intersectar em seus respectivos pontos médios. Então, se você traçou uma diagonal e traçou outra, essa outra vai interceptar no ponto médio dessa primeira. São em seus respectivos pontos médios. Eu achei que ficou mal escrito isso aqui, mas não deixa de ser verdade. Tá? Isso aqui também está correto. Se interceptam sempre no seu ponto médio. Mas como a gente está falando de duas diagonais, são em seus respectivos pontos médios. Faltou um plural aqui nesse item 3. Tudo bem? A soma dos ângulos internos adjacentes de um paralelogramo é 180 graus. É verdade, né? Se você traçar aqui, ó, por aquela relação de ângulos, esse ângulo aqui, ó, esse daqui, aliás, esse daqui, né, ó, com esse, vai dar 180 graus. Isso aqui também é verdadeiro. Quando você analisa as opções, não tem nada que diga isso. Tá? Não tem nenhuma que diga que todas são verdadeiras. Então, pessoal, não tem, né? Se eu estivesse fazendo essa prova, eu particularmente ia marcar aqui a letra D, certo? Porque eu acho que essa 3 está um pouquinho mal redigida. Tá? Aqui deveria ter colocado no plural, se interceptam em seus respectivos pontos médios. Mas a banca disse, pessoal, que a resposta correta é letra B. Ou seja, quando ele disse que a resposta correta é a letra B, mas aí, pessoal, afirmar que esse item 2 é verdadeiro, perdão, é falso, é um absurdo que eu nunca vi em literatura alguma. Se vocês tiverem alguma literatura, alguma referência que digam que esse item 2 é verdadeiro, porque eu particularmente não achei nenhuma literatura que diga que essa questão 2 é verdadeira. E a banca comete o absurdo de justificar, pessoal. Seguindo aquela linha ICAP, eles cometem um absurdo e justificam porque o absurdo é verdadeiro. Olha a justificativa que eles deram a um candidato que pediu a anulação dessa questão. Resposta ao recurso, manutenção do gabarito B. O recurso apresentado não procede, pois a alternativa B é a correta e a alternativa A é a incorreta. A afirmação 2 é falsa, pois os lados opostos de um paralelogramo nem sempre são congruentes. Gente, eu desafio vocês a me encontrar algo que diga alguma coisa a respeito disso. Todas as literaturas que eu tenho, todo canto que eu já li, os lados opostos de um paralelogramo são congruentes. Tenho aqui várias literaturas para mostrar para vocês já, tá? A afirmação 4 é verdadeira, pois a soma dos ângulos internos adjacentes de um paralelogramo é sempre ok. A afirmação 2 diz que os lados opostos de um paralelogramo são sempre congruentes, ou seja, possuem o mesmo comprimento. Isso é falso. Na casa de quem que isso é falso? Pois existem paralelogramas que não têm os lados opostos congruentes. Não. Como, por exemplo, o trapézio. Pessoal, presta atenção, estão confundindo aqui uma coisa. Tá? De acordo com algumas definições, para ser trapézio,
Basta que tenha dois lados paralelos, certo? Então, por essa perspectiva, por essa definição, por exemplo, a definição do GeoCities, se for ver no volume 9, né, no Fundamentos, eles definem trapézio como um quadrilátero, é trapézio se somente se possui dois lados paralelos. Então, por essa perspectiva, todo paralelogramo é trapézio, mas nem todo trapézio é paralelogramo. Ficou claro para todo mundo? Se você define trapézio como sendo um quadrilátero que tem dois lados paralelos, dois lados opostos paralelos, então, por essa definição, todo paralelogramo é trapézio. Mas nem todo trapézio é paralelogramo, tá? Que é um caso particular de paralelogramo. Não é verdade, tá? Não é verdade. Certo? Um trapézio retângulo é um quadrilátero que tem dois lados opostos paralelos e dois ângulos retos. Um trapézio retângulo. Ok, veja um exemplo. O trapézio retângulo e lados AB e CD são paralelos, mas não são congruentes, pois AB é 6, CD é 10. Portanto, esse é um exemplo de paralelogramo. Não, eles estão confundindo. Todo paralelogramo é trapézio, mas nem todo trapézio é paralelogramo. Então, confusão aqui erradíssima, confundiram geral aqui. Eu desconfio se isso foi alguém de exatas, mais uma vez, que escreveu, pessoal, porque na literatura que eu conheço, eu nunca ouvi falar de nada a respeito disso, tá? GeoCities, vamos ver como é que ele define paralelogramo. Ó, o GeoCities vai definir paralelogramo, definição. Cadê? Definição de paralelogramo. Cadê? Ele define como aqui, como tendo os lados opostos paralelos, tá? Lados opostos paralelos. Isso gera uma consequência. Se os lados opostos são paralelos, tem aqui até um teorema. Em todo paralelogramo, dois ângulos opostos quaisquer são sempre congruentes. E mais, em todo paralelogramo, as diagonais se interceptam nos seus respectivos pontos médios, certo? Em todo paralelogramo, dois lados opostos quaisquer são sempre paralelos. Aqui, ó. Dois lados opostos quaisquer, aqui está invertido, tá? São sempre paralelos. Você pode pegar o GeoCities, qualquer literatura que você pegue, pessoal. Não tem para onde correr. Se é um paralelogramo, lados opostos são paralelos. Gilberto Garbi, ó. Gilberto Garbi. O que é que Gilberto Garbi diz? Página. Cadê aqui? Página 77. Definição. Denomina-se paralelogramo o quadrilátero cujos lados não consecutivos opostos são paralelos entre si. Aí daí gera um teorema. Teorema. Em um paralelogramo, os lados opostos e os ângulos convexos não consecutivos opostos são também congruentes entre si. Eles definem como sendo os lados opostos paralelos e a consequência disso é que você consegue provar que os lados opostos também são paralelos. Aí fui lá no cálculo também, né? Na parte de vetores, aqui com James Stewart. James Stewart também, ó. Ele pega aqui, quando vai falar lá de vetores, né? Ele também coloca aqui lei do paralelogramo e ele coloca os lados opostos também como sendo de mesma medida aí. Olha, U, V, certo? U mais V. Então, isso aí é um paralelogramo, tá? Ele afirma aqui que isso aqui é um paralelogramo, tanto é que é a lei do paralelogramo, né? E os lados opostos são paralelos, sim. Se você for lá na origem, lá nos elementos, ó, de Euclides, 300 a.C., 300 a.C., ó, ele afirma aqui, ó, seja o paralelogramo ABCDE, BFC, sobre como ABCD é um paralelogramo, AD é igual a BC, certo? E afirma também que AF, cadê aqui? Pois é um paralelogramo, AD é igual a BC, pelas mesmas coisas, então também tem que EF é igual a BC. Ou seja, ele está falando ele pega dois paralelogramozinhos aqui, certo?
Eu não achei aqui onde é que ele define paralelogramo, mas por isso que ele está falando aqui, já fica muito claro como é que ele define paralelogramo. Os lados opostos, né? Eles podem até definir como sendo lados opostos paralelos, mas a consequência disso é que os lados opostos também têm que ser congruentes entre si. Beleza? Gente, eu não sei o que passa na cabeça desse povo da banca ICAP. Por que eu trouxe várias referências? Porque essa questão de definição é uma coisa que pode mudar de autor para autor, certo? Por exemplo, se você for olhar a definição do Elon a respeito de função afim, ele considera a função constante como sendo um caso de função afim. Se você for olhar, por exemplo, o Geo-Chiesi, quando ele define função afim, ele exclui o caso em que a função é constante. A função f de x igual a constante, não é afim para o Geo-Chiesi, mas já para o Elon é afim. Para o Dante define como o Elon define. Então, essa questão de definição, dependendo dos conceitos que estão sendo definidos, cada autor adota uma. Contanto que eles tomem cuidado para não entrar em contradição e que seja uma coisa sólida, tudo bem, não tem problema. Mas essa questão de paralelogramo, não existe isso que essa banca está falando. Em canto nenhum, pelo menos eu desafio alguém a me mostrar, paralelogramo, os lados opostos são paralelos e a consequência disso é que eles têm que ter a mesma medida. Certo? Então espero fortemente que a banca volte atrás, assim como voltou atrás na questão lá da fração. Aquilo ali foi pior do que esse aqui ainda. Mas fica a pergunta, qual é o critério que essa banca está usando para contratar pessoas para examinar essas provas. Porque não faz o menor sentido, pelo menos na minha cabeça, qualquer referência que você pegar na internet, livro didático, livro científico, qualquer uma, vai dizer que paralelogramos, lados opostos, são congruentes entre si. E mais, dependendo da definição, todo trapézio, todo paralelogramo é trapézio, mas nem todo trapézio é paralelogramo, como a banca tenta aqui enfiar a goela abaixo. Tá? Ele fala aqui, ó, trapézio retângulo não tem nada a ver, tá? Trapézio retângulo não é paralelogramo. Se for paralelogramo, é trapézio, mas o contrário não vale. Beleza? Pessoal, é isso. Compartilha com todo mundo. Façam isso aqui chegar até a banca. Mandam no e-mail deles. Marcam eles lá nas redes sociais para ver se eles criam um pouco de vergonha na cara e começa a prestar atenção nesse tipo de coisa, porque é o sonho de muita gente que está em jogo. E errar é normal, mas você ainda tentar justificar, tentar remendar. O que me impressiona nessa banca é essa tentativa de justificar. Eu vou justificar o erro. Você errar, tudo bem, mas você tentar justificar o erro inventando uns malabarismos, eu não sei. Acho que a banca precisa vir a público e explicar melhor isso. Como assim? Porque quem inventa esse tipo de coisa aqui? Aquela outra explicação daquela outra questão, até agora eu não compreendi como é que alguém escreveu aquilo. Tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau e até a próxima.